querido, fala, minha querida! Reta final do concurso da PMSP e eu volto aqui para conversar sobre redação. E aí, o que a minha redação não pode ter, professora? Pois é esse o questionamento que direciona a minha explicação agora para vocês. Listei aqui alguns pontos. Primeiro deles, sua redação não pode tratar do assunto de maneira subjetiva. E uma das marcas que deixam a sua abordagem subjetiva é a utilização de primeira pessoa do singular. Ah, eu acho que. Lembra o tema do vídeo anterior? Superlotação carcerária? Ah, eu acho que a superlotação carcerária é um grave problema dentro do sistema de justiça. Pronto. Isso já fez a abordagem. É óbvio que é um grave problema? Não foi bem isso que a prof falou lá. Foi bem isso, mas eu não disse eu acho. Porque se você coloca a estrutura do verbo na primeira pessoa, fica muito pessoal. Então você precisa trabalhar com objetividade na sua abordagem e sempre utilizar de declarações, verbo na terceira pessoa. Olha como que a prof fez. O sistema é um importante elemento do sistema. O sistema carcerário é um importante elemento do sistema de justiça. Ponto. No entanto, apresenta um desafio crônico e crescente. 2 pontinhos, a superlotação. Olha como eu disse, o mesmo basicamente de maneira mais elaborada e objetiva. Então, não utilize eu acho, eu penso, eu acredito, meu na redação. Elimine essa primeira pessoa de dentro da dissertação, ok? Outro ponto, o seu texto não pode conter cópias dos textos motivadores. Meus queridos, eu sei que dá muita vontade de copiar algumas partes dos textos motivadores. Mas sabe quais são esses textos? São aqueles que aparecem antes da proposta lá final, antes do enunciado final, do enunciado que apresenta a frase e tema. Que são aqueles textos que servem ali como uma base para você entender um pouquinho mais de qual foi o recorte temático que a banca fez do grande assunto. O grande assunto seria, né, problemas do sistema carcerário, mas daí ela segmentou em superlotação. Então, aqueles textos que aparecem antes, eles trazem informações sobre esse assunto lá da frase tema lá embaixo. Muitas vezes tem informações assim que são maravilhosas, que são muito ricas e que realmente nós sentimos assim, nossa, está aqui todo o argumento que eu queria utilizar, todas as informações que eu sabia estão aqui. Mas você não pode copiar literalmente aquilo que está lá, não pode pegar linhas e linhas e passar para o seu texto. E muito menos você deve, dentro da sua dissertação, colocar assim, ó, conforme o que diz o texto 1, conforme o que diz o texto 2, não. A sua dissertação ela precisa ser autônoma, ou seja, aqueles textos que aparecem lá é só para te dar uma noção, só para dar uma noção realmente do que você deve abordar, e você não deve ficar recorrendo a esses textos no decorrer da sua abordagem, tá bom? Beleza? Próximo ponto que eu deixei anotado aqui, você não delimitar as partes da redação. Você precisa, pelo amor da santa mãe, inclusive um critério está relacionado à estrutura. Então, você deve sim deixar bem marcado cada uma das partes, bem marcadas cada uma das partes do seu texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não só no tipo de informação que você trabalha, mas também no aspecto gráfico. Fazer aquele recuo de primeira linha no início de cada parágrafo, respeitar o limite máximo e o final e inicial das linhas, fazer o recuo de linha, né? Aquele recuo só na primeira linha de cada parágrafo, só na primeira linha da introdução, só na primeira do desenvolvimento 1, na primeira do desenvolvimento 2 e na primeira da conclusão. Não deve ficar saltando, pulando linha de um parágrafo para o outro, isso não se faz, não há necessidade para isso, e você nem tem espaço, gente. Você já não tem muito para escrever. Só tem 30 linhas. E daí você ainda fica pulando uma linha de um parágrafo para o outro. Quando chega lá ao final, dá quase um parágrafo inteiro que você ficou pulando. Não faça isso, não faça isso, tá? Então, marque bem com o recuo inicial. Gente, o recuo inicial é isso aqui, ó. Deixa essa parte da pontinha aqui, ó, da caneta, bique, pronto, e daí já começa a escrever, ó. Por exemplo, ali, ó, o sistema carcerário é um importante elemento do sistema de justiça. Bom, continuo na mesma linha, porque estou ainda no mesmo parágrafo. No entanto, vírgula, apresenta um desafio crônico e crescente. 2 pontos. A superlotação. Ponto. Continuo aqui, porque estou ainda no mesmo parágrafo.
nesse sentido, vírgula, e vou continuando. Quando eu recomeço aqui na linha de baixo, eu já começo aqui, ó. Aqui, ó, com o recuo é só na primeira de cada parágrafo. Depois já é sempre grudadinho na linha que inicia, na marca que inicia a linha e até o final. Sempre, tá? Outro ponto, meus queridos, não respeitar as características do gênero dissertação argumentativa. É automaticamente zero. Então, não faça várias partes do seu texto só com relato, sabe? Acontece isso muitas vezes. Ou então só com exposição de informação, que você só vai trazendo um monte de exemplo, mas você não argumenta, você não marca posicionamento ali dentro da estrutura textual, tá? Então, cuidado, respeite as características do gênero. Outro ponto, meus queridos, cuidado com os esqueletos, tá? Não use o esqueleto só pelo esqueleto, porque você decorou as conjunções que deveria usar no início, na introdução, as conjunções do desenvolvimento e as conjunções da conclusão. Porque isso fica evidente. O esqueleto dá certo para quem sabe o tipo de informação que precisa aparecer depois daquela conjunção. Se você não sabe, pegou e decorou no dia anterior à sua prova, automaticamente vai ficar evidente que você decorou aquele esqueleto e que você não conseguiu deixar coeso e coerente, tá? Cuidado, porque senão fica muito plástico, sabe? É evidente que você decorou e ficou ali a conjunção pela conjunção. E fica tão evidente que você coloca, por exemplo, um além disso, e depois no além disso você coloca uma informação que contraria. Opa, se é uma informação que contraria, então eu não deveria ter colocado um além disso ali, que é uma conjunção que acrescenta informação, que indica adição. Eu deveria colocar uma conjunção que acrescenta, que informa, né? Que inicia e marca oposição, que marca o contraponto. No entanto, um porém, compreenderam? Cuidado, muito cuidado. E o último ponto, meus queridos, não assine na sua redação. Não é, prof, mas eu tenho que assinar em algum lugar lá. Eu sei que tem, sim, mas não faça nenhuma marca fora daquele lugar que está determinado. Se você, meu querido, minha querida, ficar com dúvida, sabe o que você faz? Faz toda a sua redação, passa a limpo lá, né? Na parte do gabarito, passa a limpo todas as suas respostas. E daí, quando você for entregar, você pega e olha para aqueles fiscais que estão lá, que eles só estão para isso. Para entregar a prova certa para você, que tem o seu nome, o seu número de inscrição, e para recolher essa prova e conferir se você assinou. Então, você pega e faz o seguinte: quando você for entregar, você pega e fala bem assim, viu? É só aqui mesmo que eu devo assinar? Nessa linha aqui? Ele vai falar, isso, é só aí. Ou então, você pega e fala assim, ó, onde eu devo assinar aqui? E só assina naquele lugar que ele apontar. Não tente fazer nenhuma marca no texto, gente, em nenhuma linha, nenhum desenho, nenhuma estrelinha, nenhum coração, nada fora do limite das linhas ali que possibilite interpretar que você tentou identificar o seu texto, porque senão é zero. Ai, professor, isso daí não acontece. Sim, já aconteceu inúmeras vezes. Então, assine somente onde está indicado lá. E na parte das linhas lá, de 1 a 30, preocupe-se somente com passar o seu texto a limpo e bem passado, tá? E, obviamente, né, meus queridos, treinem. Mesmo sendo fase reta final aí, dá tempo de treinar ainda um pouquinho, tá bom? Só tenho a agradecer a confiança do trabalho de vocês, a confiança da preparação de vocês no nosso trabalho e torcer que dê tudo certo. Boa prova, meus queridos!